cumprimenta os que nos assistem, os que estão longe, os que estão viajando, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, amém? Você está feliz? Eu estou bastante, manhã bonita, eu estou abençoado. Eu convido você a, fica de pé, vamos ler a palavra de Deus, como já foi dito aqui, tão importante para as nossas vidas, né? Tão fundamental. Vamos receber da parte do Senhor uma porção do Evangelho de Jesus Cristo, nos dado por Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 14, tanto da vontade do Senhor. Marcos 14, vamos ler os primeiros 9 versos, tá? De 1 a 9. Glória a Deus. Marcos 14, verso 1, uma história bem conhecida, bem cantada aqui por nós, bem tradicional. Encontrou aí? Versículo 1 do Evangelho de Marcos, capítulo 14, diz assim, ó, presta bastante atenção. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prendê-lo à traição e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão a perturbando. Ela fez algo bom para mim, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que quiserem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume sobre o meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento, e eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Toma posse, senta no teu lugar com alegria, graças a Deus. Vamos meditar um pouco, vamos guardar um tempo nesse lugar bonito, assim que o Senhor sempre nos dá de presente, né? Mas ontem eu estava lembrando que uma das coisas que eu aprendi com minha mãe, que já não está conosco, maravilhosa, e eu aprendi isso desde pequeno, é que a gente tem que dar valor às coisas. Quem aprende a dar valor a algo, é alguém que aprende a valorizar, não é? Atribuir valor às coisas é, portanto, importante porque a gente só cuida daquilo que a gente valoriza. Só prestamos atenção no que valorizamos. Só nos empenhamos nas coisas e nas causas que para nós têm valor. Senão a gente não se empenha. Em dado momento, essa aqui é uma verdade humana, aliás, uma verdade bem importante, se deparou com uma questão da racionalidade moderna. E aí, a gente se viu, principalmente, no confronto disso com a lógica matemática. Porque nos foi ensinado e nos condicionaram a pensar que só tem valor aquilo que pode ser medido. E por raciocínio lógico, para medir, é preciso transformar tudo em números. Se não tem número, não mede. Por exemplo, eu sou um apaixonado por tecnologia, porque eu acho que uma das melhores coisas do mundo é tecnologia, porque tecnologia facilita muito a vida e nos ajuda demais. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não sou daqueles velhos chatos que ficam falando mal da modernidade, não acho isso, acho muito pelo contrário. Mas você já observou como hoje
o que move o coração das pessoas é a quantidade numérica. Você já se deu conta disso? Não sei se você percebe essas coisas. Observa, o que as pessoas atribuem valor hoje? Quem são consideradas as melhores pessoas? Eu não sei se você percebe. Quem são as pessoas mais importantes para a sociedade? Quem atrai mais admiração? Bom, é quem tem o maior número de seguidores. Já observei isso? Não que isso seja um problema, mas eu quero te apresentar. A melhor música não é aquela da melhor qualidade musical, do arranjo, do acorde, da harmonia, não. A melhor música é a quantidade de views que ela conseguiu. Então é bom por causa disso. A verdade é que depois dessa métrica, as pessoas, por exemplo, que têm o hábito de navegar, em seus corações, as coisas e elas só têm algum valor se elas receberem muitas visualizações, senão elas se sentem que não valem nada, que não tem preço, que não tem nada. Se não tiver um número significativo de seguidor, ela não é ninguém. Isso tem tomado conta da vida das pessoas. No mundo, que mede tudo em números, está todo mundo desesperado, procurando números nas redes, porque senão parece que a pessoa não tem nenhuma relevância na vida dos outros. Por quê? Porque são só os números que validam a relevância, são só os números que dizem que a pessoa é alguma coisa. A gente vive um momento interessante, assim, um momento desafiador. Matemática é um negócio fundamental para a vida, né? É uma descoberta extraordinária. E essa lógica numérica deveria ter vindo para acrescentar, né, nas nossas medidas. Mas, na verdade, ela acabou substituindo outras formas de atribuir valor. Substituiu. Porque, além dos números, por exemplo, a autoridade, a relevância de uma pessoa precisa ser medida pela sua experiência, precisa ser medida pelo seu talento, pela prática que ela tem, quando ela ensina, quando ela escreve, quando ela estuda, quando ela se relaciona com as coisas, com a vida com mais profundidade. O reconhecimento não pode ser fruto somente da quantidade. Isso é importante, mas tem que ser formado assim no tete a tete, sabe? Tem que ser formado na conversa direta. Tem que ser uma coisa no olho a olho. Uma coisa tem mais valor quando ela é recomendada boca a boca, né? Alguém que já experimentou, que diz é bom, então você toma posse daquilo que é bom. Veja, o valor do trabalho, por exemplo, precisa ser medido pela dedicação que foi dado, pelas relações que nascem dele, pelo bem que o trabalho produz na sociedade, pela relevância que ele tem na vida de outras pessoas e para o planeta, mas não é somente pela quantidade de dinheiro que ele gera. Eu estou falando aqui medidas daquilo que tem valor para nós. Portanto, tudo bem com os números, eu não tenho problema com isso, eu acho que não dá para ter. Eles são necessários, mas a vida não pode ser resumida somente a números, e nem somente a essa métrica virtual que a gente vive, de curtidas, comentários, alcances, cliques, seguidores, taxa de abertura e bababá, e aí por aí vai. Tudo isso se tornou a única medida de quantificar, de atribuir valor às coisas. Entretanto, eu preciso lembrar para você que valor é um negócio mais subjetivo que isso. E por ser subjetivo, por exemplo, medir o valor de algo de maneira mais subjetiva é medir o impacto que ela tem, por exemplo, a emoção que ela causa, uma coisa, a paixão, por exemplo, né? Como é que eu meço o tamanho de uma paixão? A satisfação que ele gera são coisas subjetivas. São outros padrões de valores. Agora, note que, se dar valor às coisas é importante, porque realmente a gente precisa valorizar o que tem valor, isso é fundamental, nós estamos sendo ensinados a medir o valor de tudo, inclusive da vida humana, somente pelo que é visível, somente pelo que é quantificável. E assim, o que importa? O que importa é o cargo, é a posição que a pessoa ocupa, é o tamanho da casa que ela tem, é a quantidade de carros que cabem na garagem dela, é o dinheiro que ela tem no banco, só isso tem valor. Aliás, outra face dessa mesma moeda é que estão ensinando que o valor de tudo tem que ser medido somente pelo tal do dinheiro, né? E aí fica tudo nessa mesma medida, única, né? Única. Lógico que dinheiro é um princípio de medida, de tamanho, mas único. As igrejas hoje em dia são medidas pelo número de seguidores, o tamanho do templo e o dinheiro que ela gera. Só.
Então, veja, o valor das coisas, das instituições, das pessoas, só é medido pelos bens materiais, pelo sucesso financeiro. E assim, uma pessoa é boa, ela é melhor, quando ela tem mais dinheiro do que a outra. Fica aquela disputa, é uma disputa de números para dizer quem tem a maior fortuna do planeta. Então, é o Elon Musk. Não, mas é o Jeff Bezos. Quem é o maior? Isso é importante para as pessoas. Quem tem a maior fortuna do mundo? E a gente fica se pegando nessas coisas. É o dinheiro que diz quem é o maior, o melhor, quem é o top das galáxias. Meu irmão, nesse cenário em que nós medimos tudo somente por números, nós acabamos valorizando também as pessoas, só que significam quantidades. A gente põe isso no nosso coração. E assim, aquela que às vezes está do nosso lado, bem pertinho, mas que, inclusive, que tem muito a nos oferecer, mas esse muito não é quantificável, não é visível, como o amor e a paixão, por exemplo, a gente acaba não atribuindo valor, a gente não valoriza, e coloca em segundo plano, e quando não, despreza, porque a gente não consegue, percebe? Na nossa cabeça tem só uma medida. Então, eu queria dizer para você, esse é algo estruturante na nossa formação, que diz que nós temos que aprender a valorizar as coisas e as pessoas, para a gente viver dignamente no mundo, aliás, foi atropelado pela matemática, pela racionalidade, e hoje, todo o valor desse mundo é medido somente pelo que se vê, pelos números, pelas quantias. Agora eu quero que você entenda o problema disso, porque tem coisas que a gente não vê, mas que tem um valor inestimável para a nossa vida. No entanto, a gente não vê. Aliás, eu estava lembrando ontem, que eu estava, na minha juventude até, na escola, eu tive que ler um livreto, que chama O Pequeno Príncipe, você já leu? Convido você a ler O Pequeno Príncipe, Antoine Saint-Exupéry, o nome do autor. E tem um diálogo interessante lá, que é entre o Pequeno Príncipe e uma raposa. E é muito legal, porque quando eles acabam de conversar, eles se despedem, a raposa vai embora. E ela diz assim, adeus, vou embora, adeus. Mas eu vou te deixar o meu segredo, ela diz. E é muito simples. Presta atenção, só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Ela diz para ele. E isso significa o quê? Que os verdadeiros valores da vida, tais quais o amor, as amizades, os sentimentos, os afetos, não são materiais. Por isso a gente não consegue ver com a razão, a gente não consegue ver o que é pela aparência, mas são vistos pelo coração. Valores são os que sustentam, é o que sustenta a nossa vida, sempre precisa atribuir valor, mas o valor que sustenta a nossa vida não está no alcance dos nossos olhos físicos, nem da razão. A essência das coisas é mais importante do que a sua aparência superficial. Se o essencial é invisível aos olhos e eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu vim aqui hoje nessa manhã para adorar um Deus que a Bíblia Sagrada diz que ninguém jamais viu. Por quê? Porque Ele é Espírito. Então, significa que a razão não consegue ver. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Espírito, e por isso Ele é essencial. O essencial só é visível pelo coração. E por isso eu gostaria de confrontar tudo isso que dizem por aí que é medida de valor, só que não, lembrando a você nessa manhã do valor invisível aos olhos, mas incomparável, inestimável, imensurável do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero que você entre aqui comigo em nome de Jesus. O desafio do Evangelho hoje é nos apresentar um contraste, e eu quero que você olhe para esse contraste, e é um contraste gritante que existe entre o que esse mundo diz que tem valor e o verdadeiro valor que nós temos em Cristo Jesus. É importante a gente trabalhar aqui, porque desde o início desse culto, todos os louvores, os testemunhos, as oportunidades têm nos levado para um caminho importante demais. E nós estamos aqui no momento significativo, que é a última semana de Jesus entre nós como ser humano, e nós chegamos na quinta-feira. Porque eu comecei a ler o texto aqui com você, que diz que faltavam 2 dias para a Páscoa, a festa da Páscoa, que se daria no sábado, e nós estamos na quinta-feira. E assim, como esperado, os líderes religiosos, verso 1 já diz, os principais sacerdotes e escribas estão empenhadíssimos em achar um jeito de prender Jesus, e o texto diz, traí-lo para matá-lo. Por que trair? Como assim? Bom, a questão aqui é que eles estavam já
tentando encontrar alguém dentro do grupo de seguidores de Jesus para ser o traidor. Eles estavam empenhados nesse projeto. Vejam, as lideranças religiosas tinham para oferecer nesse momento mentira, traição, prisão, morte. E estavam tentando encontrar dentro do grupo de Jesus alguém que desse valor ao dinheiro para convencer ele a trair Jesus em troca de 30 moedas, em troca de dinheiro. E você sabe o pior? Eles encontraram. Mas o momento aqui é de noite. Nós estamos de noite. Por quê? Porque Jesus não está em Jerusalém, ele está em Betânia. E eu já tenho dito para vocês aqui nessa semana, que todas as noites Jesus saía de Jerusalém e ele ia para Betânia para pernoitar por lá, e é lá que Jesus está, na casa de um sujeito chamado Simão, o leproso. E aqui é muito interessante, por quê? Porque se Jesus, foi alguém que Jesus teve está na casa de um leproso, significa que esse leproso teve um encontro com Jesus e ele foi curado. Por quê? Porque alguém que era leproso não podia morar em casa, diz a tradição, era proibido. Então, se Jesus está jantando na casa dele, é porque ele foi restituído ao seu convívio familiar, ele já está entre família de novo, e com absoluta certeza, ele tinha sido curado pelo único que tem poder de curar, a lepra. Esse aqui é a pessoa que Jesus foi visitar e recebeu o convite de jantar lá. Ele está ali com os seus discípulos, outras pessoas, quando uma mulher que nem nome tinha, uma mulher qualquer, uma mulher sem nenhum detalhe sobre a sua vida, diz o texto que ela se aproxima daquele lugar, ela vai na casa do homem, ela vai trazendo na mão um frasco de perfume de alabastro. E alabastro aqui, se você for no Egito, você vai encontrar, é uma pedra branca, assim parece mármore, ela é meio transparente. E é uma pedra nobre que vinha do Egito, não tem Israel do Egito. E dentro tinha um perfume de nardo puro, que a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que era muito caro, era algo preciosíssimo. Era algo de grande valor. Bom, ela entrou no lugar, ela quebrou o gargalo, a ponta do frasco de pedra e derramou o preciosíssimo perfume sobre a cabeça de Jesus. E aqui sabe o que eu imagino na hora que ela derrama? O ambiente se encheu daquele perfume, tomou conta daquele perfume tão precioso, tanto que alguns sentiram o perfume, que era um perfume caro de grande valor, e ficaram zangados, ficaram incomodados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por 300 moedas de prata, 300 denários, vale uma fortuna, custa uns 50 mil reais. Esse dinheiro poderia ser dado aos pobres, quanta gente poderia ser ajudada com esse dinheiro, que desperdício, disseram alguns. E aí observe que a mulher chegou e ela não falou nada, ela não abriu a boca, ela não falou nada, ela só fez, ela só agiu. E alguns presentes, aliás, Mateus faz questão de dizer que não era qualquer, eram os próprios discípulos de Jesus, e aliás João vai adiante, João vai além, porque ele diz que era Judas Iscariotes que ficou tão incomodado, logo ele, Judas Iscariotes, que ficou indignado, porque ele era o cara que andava com a bolsa de dinheiro do grupo, e para ele dinheiro era medida de valor. Veja, depois de 3 anos e meio de convivência, depois de tudo, Jesus ter feito tudo o que ele fez, depois de Jesus, todas as maravilhas, os milagres, para alguns ainda, tinham coisas que tinham mais valor do que Jesus. Aqui está a questão, e o Evangelho diz que eles se voltaram para a mulher e começaram a criticar ela severamente, com dureza, por causa do suposto desperdício, por derramar aquele perfume tão caro, queridos, sobre a cabeça de Jesus. Por isso, sabe o que eles receberam? Eles receberam um cala-boca do Senhor. Jesus está vendo tudo aquilo, e o povo falando, e ele, na hora, ele se para com isso! Cala a boca você, deixa essa mulher em paz. Ela fez uma coisa boa para mim. Os pobres vocês sempre terão no meio de vocês, e vocês sempre vão poder ajudá-los, mas a mim não. Jesus dá um discurso, dá um sermão. Ela fez tudo o que pôde, ela antecipou-se, ela ungiu o meu corpo para a sepultura. E vocês querem saber de uma coisa que eu vou dizer para vocês, presta atenção, é verdade, em qualquer lugar do mundo em que esse evangelho for pregado, isso que ela fez será contado, isso será importante, e ela será lembrada pelo que ela fez. Glória a Deus por isso, graças a Deus. E eu quero me apossar disso com você hoje, tudo isso que eu estou dizendo aqui, porque, meu irmão, minha irmã, nós vivemos num mundo que mede o valor de tudo somente pelos números, pelo dinheiro, mas é justo chamar atenção aqui para a importância, para o valor da atitude dessa mulher, a atitude que ela teve. E seria bom
de bom tamanho que nós nos colocássemos aqui diante desse contraste, porque aqui nós temos dois lados. Aqui temos dois lados muito distintos aqui. Porque de um lado, veja, nós temos discípulos dando valor a um perfume muito caro. Uma coisa que para eles tinha valor. Mas uma mulher mostrando que o maior valor da sua vida, mostrando que o bem mais precioso que ela tinha não podia ser medido por nada visível, muito menos por dinheiro. Para ela, nada nesse mundo pode ser mais precioso do que a presença de Jesus em sua vida, do seu lado. Eu acho que você já ouviu isso aqui hoje, né? Esse gesto dela demonstra que ela tinha por Jesus um enorme sentimento de gratidão em seu coração. E ela queria expressar exatamente isso. É isso que ela foi fazer ali. Por isso ela quis entregar a Jesus algo que simbolizasse, que expressasse a grandeza do que ninguém naquele lugar, naquela janta podia enxergar. Por quê? Porque dava dentro do seu coração, ninguém via, todo o seu amor, toda a sua gratidão por quem ele era, pelo que ele fez, por ele estar ali naquele lugar. Eu acho que a Raposa tem toda a razão. O essencial é realmente invisível aos olhos, o que ninguém via, só ela sabia. Agora veja, se para as pessoas não tinha, para ele tinha valor. Para ele tinha muito. Portanto, eu quero criar um problema na sua cabeça hoje, eu quero criar um problema para a igreja do Senhor Jesus hoje, para que a gente cresça espiritualmente, como nós já fomos desafiados aqui também em nome de Jesus, para que não seja nos tomado. Justo nós, que vivemos diariamente influenciados pela lógica da quantidade, pela lógica dos números, dos seguidores, do dinheiro, e por isso, o nosso desafio seria talvez perguntar, já que é assim, quanto Jesus vale para mim? Não é essa a questão posta no texto? Qual a importância que Jesus tem para nós? Aqui está o desafio. O que é que pode ser mais importante do que Jesus? Qual é o valor que tem o que Cristo é, ou o que Ele fez por nós? Quanto custa, meu irmão? Em nosso coração isso tem tamanho? Tem medida? Dá para medir com números? Tem preço o que Ele fez por todos nós? Você entende o lugar que o Espírito Santo está nos colocando hoje? Percebe aqui a questão? Eu estou pregando o evangelho para você, estou querendo colocar você dentro dessa cena. Observa, tem pessoas que pensam que tem tudo nessa vida, e que bom. Aliás, tem crente que pensam e acham que são, porque tem Jesus e tem tudo, né? E que bom, né? Tem Jesus, tem tudo, por isso está bom. Mas aí eu me lembro de uma frase, de um escritor, um pastor do século XIX, chamado Hayden Wilson Tozer, que ele diz assim, quem tem Jesus e tem tudo mais no mundo, não está em melhores condições do que a pessoa que só tem Jesus. Por quê? Ora, porque quem tem só Jesus nessa vida, tem o bem mais valioso que existe. Tem tudo que é necessário. E aqui está a coisa importante. Essa palavra hoje, eu quero que tome posse do teu coração, que apresenta o contraste. E o contraste do evangelho é entre os que acham que se doar a Deus é um desperdício. É isso que está posto aqui, sim ou não? Como assim? Mas a proposta é de um lado, quem acha que é desperdício oferecer a Deus o melhor que nós temos. E de outro lado, tem os que reconhecem quem Ele é, o que Ele fez, e por isso não fazem conta, não medem esforços para honrá-lo. Compreende aqui? Compreende o evangelho aqui? Então, meu irmão, presta atenção. São os últimos momentos de Jesus no evangelho. Nós estamos indo para o final do nosso nome. E Ele estava prestes a oferecer o quê? A sua própria vida em nosso favor. Para Ele, qual é o valor que tem a tua vida? Qual? A ponto dele dar a sua própria vida em troca. E a pergunta seria, e nós? O que é que nós podemos ofertar a Ele por isso que Ele fez? Essa é a cena que nós lemos. Nesse mundo das quantidades, na cabeça de muita gente, o empenho de quem deseja dar o melhor da sua vida para o Senhor, o melhor do seu tempo, o melhor das suas forças, isso é perda de tempo. As pessoas acham isso uma inutilidade. Isso que as pessoas pensam. O testemunho que Jesus diz que jamais seria esquecido na vida dessa mulher, simboliza ela declarando, ela reconhecendo, ela testemunhando que Jesus era o Messias sim, Ele era o Senhor, Ele era o Salvador, que daria a sua vida em favor de muitos. É isso que ela está reconhecendo. E para ela, isso é impossível de mensurar. Quanto é que custa isso? Jesus elogiou, né? Percebe que Ele elogiou? Aliás, elogiou não, ele defendeu e mandou todo mundo calar a boca. Calem a boca, para de criticar essa mulher. Por quê? Porque ela está fazendo tudo que ela podia fazer.
ela está fazendo uma coisa certa na hora certa. Ele diz, ela fez tudo o que pôde, ela deu o seu melhor, ela fez o que estava ao alcance, sem medir esforços. Tem atitude aqui que Jesus espera. E eu não sei quanto a você, mas eu particularmente me sinto muito constrangido diante de um testemunho desse. Por quê? Porque diante desse ato, eu fico pensando na minha vida. Eu fico pensando e me perguntando, que coisas preciosas eu tenho e que eu poderia colocar a serviço daquele que me deu tudo. Já viu essa pergunta? O que falta ainda eu colocar nas mãos dele? O que falta? Nessa hora, lógico, não podemos ficar pensando em números. A gente tem a cabeça que só pensa, você vê tudo que a gente prega pensa em dinheiro, em números. Só em coisas visíveis. Não, nessa hora, há muitas maneiras diferentes de expressar o amor e o reconhecimento por Jesus. Podemos ofertar, por exemplo, já foi dito aqui, nós podemos ofertar bens materiais, sim, lógico, não tem problema. Mas também tem dons, né, Sandra? Tem tempo, tem conhecimento, tem prioridades, tanta coisa. Porque você sabe o que importa para o Senhor de verdade? Importa que nós estejamos oferecendo e ofertando a Ele o que a gente pode, o que está ao nosso alcance. Aqui está a preciosidade desse testemunho. Por isso, meu irmão, minha irmã, o nosso desafio hoje é pensarmos sobre o que nós estamos fazendo e mais, sobre o que nós poderíamos fazer por gratidão a Jesus. Entende aqui? É um momento de reflexão importante. A Bíblia Sagrada traz vários testemunhos de pessoas que tiveram um encontro genuíno com Jesus, e esses testemunhos existem para nos direcionar, porque quando você tem um encontro genuíno com Jesus, por exemplo, como Paulo teve, você nunca mais será a mesma pessoa. A coisa vira de cabeça para baixo, seus valores são outros, a coisa diz, lembra de Paulo? Paulo era o carrasco perseguindo os irmãos da igreja, e ele indo até Damasco para prender a igreja, lembra disso? Vocês conhecem o testemunho? Pois é, Jesus se colocou na frente dele, jogou ele no chão, cegou o homem, Paulo se levantou, ficou cego por alguns dias, mas ele recuperou a visão. Mas o que? Depois disso, ele nunca mais foi quem ele era. Nunca mais. E eu quero que você tome posse disso, porque eu conheço gente que vai para a igreja, mas muita coisa continua como sempre foi, né? Por que não teve um encontro? Por que não teve um encontro genuíno com Jesus? Tem uma medida importante que essa mulher revela nessa manhã. Aquela mulher teve esse encontro, eu não tenho dúvida disso. Às vezes as pessoas têm um encontro com a religião. É com a religião, mas religião é incapaz de transformar quem ela é. Às vezes você pode se encontrar com a igreja e nunca experimentar a transformação na sua vida. Você pode se encontrar com leis religiosas, com doutrinas, com coisas que te disseram, que te ensinaram. Você pode abraçar filosofias humanas, mas isso não vai mudar quem você é. Isso não vai mudar a tua essência. Mas quando você conhece e você tem um encontro genuíno com Jesus de Nazaré, lá dentro, na sua intimidade, a partir desse dia, não haverá nunca mais dúvida que Ele é o mais importante e precioso bem que existe acima de tudo neste mundo. Nada se torna mais importante do que Ele. Entende isso? É importante demais esse testemunho hoje. Quando temos Cristo, a razão da nossa alegria passa a ser Ele. Não vivemos mais em função das nossas necessidades ou posses, mas vivemos Cristo, né? Cristo vive em mim, né? Lembra isso que Paulo falou? A verdadeira satisfação pessoal não está naquilo que passa por fora, mas naquilo que acontece dentro de nós, queridos. Vida espiritual só acontece quando no nosso interior conhece, através da revelação do Espírito Santo de Deus, alguém chamado Jesus Cristo, e depois nós somos iluminados por ter conhecido o Senhor. Depois disso, não há nada melhor, não há nada maior do que Jesus, nada pode ter mais valor do que Ele. Você entende a medida de um mundo deslumbrado de coisas e encantamentos e coisas maravilhosas, e são maravilhosas mesmo, né? As belezas e tal, e a gente se encanta, né, Adri? Repetindo o que você disse hoje, e a gente esquece daquilo que realmente tem valor, e o maior dos valores. Quando nós temos Cristo, Ele precisa se tornar tudo. Então, meu irmão, minha irmã, veja, Ele, Jesus, é o único que pode mudar o seu coração.
Jesus é o único que pode mudar as suas escolhas, as suas prioridades, as suas amizades, as suas preferências, corrigir a tua forma de falar. Ele pode guiar os seus passos, Ele pode mudar os seus hábitos, Ele pode reescrever a sua história. Jesus. Nessa vida você pode ter tudo, tudo, tudo. Você pode ter saúde, você pode ter família, você pode ter amizade, você pode ter carro, você pode ter bens, segurança, você pode ter prestígio. Mas se você não tiver Cristo, você pode ser o mais pobre, miserável e nu dos seres. Eu não sei se você toma posse disso, é muito importante. Por quê? Porque você precisa de tudo isso, sim precisa, mas sem Ele, nada disso tem mais valor. Eu quero que você entenda a importância, Ele é o maior valor que pode existir na vida de um crente. Tanto que no texto de Apocalipse capítulo 3, o Senhor Jesus fala para uma igreja, e Ele direciona a palavra para a igreja, Ele diz assim, vocês dizem, igreja, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas vocês não sabem, Jesus dizendo, que vocês são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. E aí Ele aconselha, portanto, aconselho a vocês, comprem de mim ouro puro para que sejam realmente ricos. O ouro que vocês precisam está em mim. Comprem roupas brancas para se vestir e cobrir esta vergonha. Comprem também colírio para os olhos a fim de que possam ver. Sem Jesus sobra essa coisa, que tem tudo e não tem nada. Observe que segundo o Evangelho, todo e qualquer gesto em direção a Jesus, nessa sociedade que mede valor somente por números e por dinheiro, onde o acúmulo e o lucro são valores predominantes, vai receber o quê? Crítica e vaia, né? Uma pessoa que resolve fazer isso, para o mundo dos números, o nosso envolvimento com a igreja, com a obra de Deus, com aquilo que nós fazemos em nome de Jesus, os nossos compromissos com a generosidade da nossa oferta, vai ser compreendido como perda de tempo. O nosso testemunho, por exemplo, como a nossa irmã diz, a palavra da vida que a gente recebe aqui todos os dias, serão considerados coisas de gente ingênua, a gente alienada. Essa é a medida. E eles criticam. Porém, assim como aquela mulher com o seu frasco de perfume, nós não podemos permitir que as críticas deem a medida no nosso relacionamento com Deus, percebe? Então, alguma coisa precisa medir, e não é o mundo por acaso. Então, pode criticar à vontade, mas saiba que Jesus vai calar a boca de quem for, porque aquilo que você faz por Ele, será reconhecido e defendido por Ele, em nome de Jesus, e por isso, pode passar o tempo que for, você será lembrada pelo que você fez por Jesus. Lá na frente, os teus netos, os teus bisnetos vão lembrar, o meu avô era um homem de Deus, e tudo que ele fez foi para honrar o nome do Senhor, você não será esquecido, porque essa é a promessa do Senhor, amém? A mulher, mesmo sendo criticada, ela fez o que pôde naquele momento para enaltecer o Senhor. Aqui está o testemunho que ela deixou, para enaltecer o seu Salvador. Que esse seja o nosso exemplo, meu irmão, que essa seja a nossa medida para nós enfrentarmos esse tempo cheio de números e de medidas meio estranhas, em nome de Jesus, amém? Nós temos que nos perguntar, qual riqueza deste mundo tem mais valor do que Jesus? Qual? O quê? Quanto? Muita gente, por exemplo, não consegue ser inteiro na obra, por quê? Porque ainda que esteja com o Senhor, gosta de fazer conta. Aqui tem esses discípulos nessa sala, nessa mesa de jantar, está fazendo conta, pensa em número, cogita se aquilo não é desperdício de um sábado de manhã. A gente faz conta, a gente é movido por números. Veja, orar às segundas-feiras em favor de alguém, às vezes eu estou falando aqui, mas não estou falando só em dinheiro, tá? Às vezes a gente faz conta até de ir no culto de domingo, todo domingo, né? Será que, né? Qual é o valor disso? Vou segunda-feira orar por alguém que está com problema de câncer. Qual é o valor dessa oração, meu irmão? Qual é o valor da intercessão para um Deus que você sabe que pode fazer um milagre? Quanto custa isso? Qual é o valor, querido, do evento? Tem valor o evento lá na igreja? Tem? Quanto é? O café da manhã aqui, quanto custa? Quanto é que a gente paga por ele? Eu fico abismado, eu fico estarrecido com essa igreja onde tudo tem preço. O evento tem preço, o café tem preço. O irmão cobra tudo. É um inferno isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Tudo tem preço. Orar em casa, ler a Bíblia, estudo bíblico, tudo isso tem valor. Quanto é que custa isso em nome de Jesus?
Nós não podemos usar a casa do Senhor para começar a pôr preço e quantidade e medida nas coisas, porque a nossa medida aqui é outra, ela é imensurável, ela não é visível, ela é maior do que tudo. Como é que eu vou medir o amor que Jesus tem pela minha vida? Com dinheiro? Como? É o que estão fazendo aqui na Semana do Evangelho, sim ou não? Não estou dizendo porque eu acho, porque está fazendo aqui. E veja, eu não estou dizendo que as outras coisas não têm valor, porque tem sim, tem valor e tem muito. E eu estou falando aqui de diversão, de amigo, de festa, de passeio, de alegria, de viagem, de pizza. Eu estou falando aqui de descanso. Tudo tem sim valor. Tem e muito. Mas a pergunta é, e Jesus? Observe o que Jesus fez. Deixa ela em paz. Porque ela fez algo bom para mim, Jesus disse. Vocês estão criticando e ela fez para mim. Porque para ele importa o que a gente faz por ele. É importante isso, aliás, é importante, é o mais importante de tudo. Então, não tem problema nenhum gastar o nosso dinheiro com o que a gente quiser, com roupa, com shopping, com comendo em restaurante, decorando a casa, viajando. É maravilhoso demais, eu gosto demais disso. A Bíblia me ensina a viver. O Senhor nos fez para viver e viver com alegria. Gênesis diz, eu creio, vocês sejam felizes, vão lá, vivam. A Bíblia nos ensina isso, a viver, porque é plano de Deus. Mas e a oferta na igreja na perspectiva que do visível não vai nos beneficiar materialmente? Não serve. É só aquilo que eu posso comer, desfrutar, beber, só o que eu vejo. E investir o nosso sábado na obra de Deus num dia de chuva? Tem valor para Deus? Para aquela mulher... E eu peço que você pense nisso, em nome de Jesus, leia o Evangelho na tua casa de novo, porque é o testemunho que o Evangelho está nos dando hoje. Para aquela mulher, eu quero que você, o seu maior ganho, o seu maior valor, era poder expressar o seu amor e a gratidão a Jesus, da melhor forma que ela podia, porque ela sabia que ela muito foi amada, que o Senhor aceitou, e isso não tem e nunca vai ter preço, nunca. O que Jesus fez por você, nunca vai ter preço nesse mundo. Nós que no mundo vivemos, e a gente vivia andando às cegas, e por Ele nós somos encontrados, nós somos resgatados, nós somos salvos, nós tivemos os nossos olhos abertos. Meu irmão, nós temos que nos perguntar, quanto é que custa tudo isso que Ele fez por nós? Não é essa a questão posta, sim ou não, meus irmãos? Por isso, nós deveríamos também nos perguntar, qual é o nosso gesto de gratidão, por tudo aquilo que Deus já tem feito por nós. Ele não está esperando você para nada, Ele já vai lá e faz, sim ou não? Deus não faz sem a gente. Deus faz por graça. Ele não faz por merecimento, Ele faz por graça. Mas quanto é que custa? O que a gente pode fazer por isso? Assim como aquela mulher perfumou todo o ambiente na casa de Simão, o convite do Espírito Santo hoje é para que o povo de Deus perfume este lugar, nessa manhã, através das nossas atitudes de gratidão. Que esse lugar se encha de perfume, pelo glória a Deus que está no teu coração. Você tem um glória a Deus no teu coração para dar para o Senhor? Então dê a Ele. Dê um glória a Deus ao Senhor. Que esse lugar se encha da manifestação da gratidão do povo de Deus por tudo que Jesus já fez por nós. Em nome de Jesus. E alguns podem até perguntar, mas e os pobres? Não seria melhor ter dado dinheiro aos pobres? Não é essa a pergunta? E Jesus disse o quê? Vocês sempre têm que cuidar dos pobres. Isso está em Deuteronômio, tá? Ele não está inventando, ele está lendo Deuteronômio. Os pobres sempre vão estar aí e vocês têm a obrigação de cuidar deles. Para Jesus, a questão não é optar entre ofertar algo a Deus ou ajudar os pobres. É dar dinheiro aos pobres ou contribuir com a igreja. Não é essa a questão para Jesus. A gente não pode cair nessa armadilha, meus irmãos. Porque para Jesus, a nossa contribuição deve partir da nossa gratidão. É com esse coração agradecido, de saber tudo que Jesus é e o que Ele fez por nós, que nós nos ofertamos a Ele na nossa medida. Porque a oferta que é pedida na Bíblia é de coração. Não é de número, é de coração. É de algo que está aqui dentro de você. Então veja, uma pessoa agradecida a Deus, dá a sua oferta e se envolve com o que Jesus quer fazer. Inclusive essa pessoa tem uma preocupação aqui no seu coração. O quê? Que ele congrega no lugar em que a sua oferta é usada para ajudar os pobres. Que a sua oferta é lugar para sustentar uma obra que ajuda os pobres. Por quê? Porque é a ordem do Evangelho. E eu quero que você tome posse disso. As suas coisas não estão em contradição. Elas se complementam. Jesus não diz uma coisa ou outra. Não, Ele diz uma coisa e também a outra.
as duas coisas. Pois é no serviço aos pobres que a gente pratica a nossa fé em Deus. É no cuidado com os menos necessitados que nós mostramos para Deus que nós servimos. 1 João diz o quê? É quando você ama o seu irmão que você está mostrando que ama a Deus. Tiago diz o quê? Você diz que ora a Deus, mas não ajuda quem está passando fome do seu lado. A sua oração a sua fé é morta. Querido, em nome de Jesus, ele aceitou a oferta cara daquela mulher, mas lembrou que sempre haverá os pobres para a gente ajudar. E é isso que nós temos que fazer em nome de Jesus, amém? Portanto, meus queridos e queridas, o mundo caminhou exclusivamente para a lógica racional e numérica. E a gente está ficando meio matemático. Todo mundo virou Oswaldo de Souza agora, tem calculadora científica no bolso, agora não precisa mais, né? Tem a EA. Mas todo mundo está virando matemático. Nele tudo é medido somente por números, por quantidades visíveis e por dinheiro. Mas nunca se esqueça o segredo. É muito simples, é muito simples. Só se vê bem com o coração. Por quê? Porque o essencial é invisível aos olhos. É assim que Deus fez. E por isso nós somos desafiados a dar valor ao que realmente tem valor. E a minha mãe ensinou, e é verdade, não somente aos números, mas principalmente ao valor supremo, espiritual, invisível aos olhos físicos, mas de imensurável valor no mundo espiritual. Espiritualidade tem a ver com esse reconhecimento de valor, com entender esse tamanho. O apóstolo Paulo aprendeu isso. E por isso em Filipenses 3, verso 7 em diante, ele diz o seguinte, presta atenção nesse texto de Paulo. Ele diz assim, no passado, todas as coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, eu considero que isso não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, que é o que? Conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido a Ele. É lindo isso, sim ou não? Existe uma grandeza, existe um valor aqui sendo dado. No mesmo texto em Filipenses 2:9, Paulo diz que em Jesus, na sua ressurreição e exaltação, Jesus recebe o nome que está acima de todo nome. Ele tem que ter uma medida, ele está acima de... Hebreus 2:9 diz que ele, Jesus, é coroado de glória e honra e tomou o seu lugar à destra do Pai. Colossenses 1:19 diz que nele toda a plenitude de Deus agradou-se em habitar nele. Jesus, meu irmão, o que é que pode ter mais valor do que isso? O que pode ser mais do que isso em nossa vida? Tem gente que não se joga nos pés de Jesus, se acaba porque ele é da religião tal. Então a religião é mais importante que Jesus. Meu irmão, presta atenção, não existe e nunca haverá valor mais elevado do que isso na nossa vida. Aqui, o nome disso é ser cristão. Jesus é a natureza e a glória do próprio Deus. Ele, Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer que o sacrifício de Jesus naquela cruz é um valor infinito por causa daquilo que Ele é. Ele sacrificou só isso? Não, mas é o sacrifício do Filho de Deus eterno, meu irmão. Ele, tanto que Apocalipse 5:12 diz que digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Tudo seja dado a Ele, somente a Ele. Porque não pode ter nada maior. É lindo isso, eu quero que você tome posse. Quando nós compreendemos verdadeiramente quem é Jesus Cristo, quem é o Senhor, o que Ele fez por nós, como já foi dito aqui, estou repetindo tudo que já foi dito, os nossos corações naturalmente transbordam de louvor e gratidão. Por isso a gente faz ações de graça, né? O que é isso? São atitudes de adoração que enchem de cor os nossos dias, não apenas as nossas reuniões de domingo, não é só aqui, mas a nossa vida se enche de sentido. Quando nós demos o valor devido ao Senhor, nós recebemos dele uma perspectiva de valor sobre nós. As pessoas estão perdidas por aí, com crises de autoestima, inseguras, ansiosas, porque elas não se valorizam. Elas dizem que elas não têm valor. Por que elas acham isso? Porque elas não dão valor a quem realmente tem valor. Eu quero que você aprenda algo em nome de Jesus. Valorize o Senhor. Eu quero te dar um desafio. Valorize o Senhor como o bem mais supremo da tua vida, porque o teu valor não vai vir dos teus seguidores, não é nesse mundo, mas quem vai dar o teu valor é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que diz quanto você vale. Eu quero que você tome posse. Ele te ama.
E para os olhos dele, o teu valor é enorme, é infinito. Tanto que ele deu a sua vida por você. Você é preciosa aos olhos dele. Você é precioso aos olhos do Senhor. Você tem valor para ele. O mundo quer nos chupar, fazendo a gente um bagaço e depois jogar fora. Ele não. Ele quer todo você, o bom, o ruim. Ele quer tudo, ele te ama. E aqui está o teu valor de verdade. Em nome de Jesus. Então, meu conselho é liberte-se desse sistema de validação aí, meio doente, sabe? Que dizer que serve, que presta para você é isso. Esse suposto sucesso que te faz fracassar. Dessas críticas dos outros que querem te impedir de ofertar a tua vida ao único que reconhece o quanto você realmente vale, o quanto você realmente tem valor. Só Ele vai reconhecer isso, só Ele vai dar o valor que você merece em nome de Jesus, amém? E eu já estou indo para o final, para repetir para você, se Ele é valoroso, Ele tem que ser o quê? Prioridade, sim ou não? Porque quando você tem valor, você dá valor às coisas para quê? Para estabelecer o que é maior e o que é menor, sim ou não? E ele é o bem mais valoroso desse mundo, então ele tem que ser o quê? A prioridade. E é por isso que quando a gente vai para a igreja, nós temos que mudar as nossas prioridades, porque o pastor é chato, ele fica me pedindo para priorizar a obra de Deus, para priorizar o culto, para priorizar a palavra de Deus. Ah, esse pastor não para, mas sabe por quê? Porque a gente só dá prioridade àquilo que para nós tem valor, e se a gente não está priorizando, significa que para nós não significa, não vale nada. Percebe aqui o problema? Sim ou não? Então, o meu convite é, querido, Ele acima de tudo. A Ele e somente a Ele toda a glória, todo louvor, toda a honra, toda a adoração. Ele seja a nossa principal preocupação, porque Ele é Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele é a razão de você estar aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E aí eu fiquei pensando como é que eu termino, né? Preciso terminar. Mas aí sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um hino antigo. E longe do saudosismo, porque eu também não quero ser aqueles velhos chatos que ficam falando, não, era bom antes, porque não era não, né? Agora é ruim, não, agora é bom também. Mas tinha uns hinos antigos que aqui nessa igreja hoje só a Denise lembra, mais ninguém. Que falava assim, ó, presta atenção, só vou ler uma frase. Já achei uma flor gloriosa, já achei. E quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre 1000 mais beleza ela terá. No vale da sombra e da morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte, porque precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte. Você pode cantar? Que tudo para mim. Você consegue crer nisso? Ele é precioso? Ele é tão importante, Ele é tudo. Então acho que Ele merece as suas palmas. Glória a Deus. Se levante no teu lugar, vamos adorar Ele com o nosso louvor, o nosso melhor louvor, o nosso mais caro cantar nessa manhã em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O povo de Deus adora o seu Senhor. Ele adora o seu bem mais precioso. O povo de Deus adora aquilo que não tem preço, aquilo que não pode ser visto. O amor de um Deus que tudo nos deu, que tudo fez por nós. Aleluia. Ao Deus que me deu tudo. Adora o Senhor, querido, adore Ele, reconheça. Eu dou meu coração. Diga isso para Ele, é tão importante, diga. O perfume mais caro Glória a Deus. derramo aos teus pés. Adore o Senhor. Seja Agradecido, Senhor. Eu te entrego toda a minha devoção. Tudo que nós somos e temos. Seja adorado através de
Jesus. Tu és o Senhor. Jesus, Entregue a tua verdade nessa manhã, entregue. Entregue todo o teu coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro, o perfume mais caro, derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Senhor Jesus, eu quero orar com a tua igreja e pela tua igreja nessa manhã. E eu faço isso, meu Senhor, porque desde o momento em que coloquei a planta do meu pé neste lugar, eu sei que o teu Espírito já passeia entre nós. Que o Senhor veio hoje aqui manifestar, Deus, a tua vontade boa, perfeita e agradável. O Senhor veio hoje aqui para nos ensinar a preciosidade que nós temos, meu Pai, de contar com uma manhã tão linda, abençoada, de ter o Senhor neste lugar junto conosco, falando conosco. Senhor, eu oro pelo teu filho, pela tua filha, para agradecer ao Senhor pela vida dele, pela vida dela. Eu oro pelo teu filho, pela tua filha, por esta igreja, para dizer ao Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque nós somos o povo que já foi alcançado pelo teu amor. Senhor, nós já fomos verdadeiramente abraçados pela tua graça. Nós já fomos inteiramente libertos pela tua misericórdia, puramente pela tua misericórdia. E nós estamos hoje aqui vivos, felizes, plenos, Senhor, recebendo do Senhor o ensinamento. E eu e a tua igreja queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, pelo esse teu falar, por tudo que o Senhor já fez. Obrigado por tudo que o Senhor é na vida desta igreja. Obrigado por aquilo que o Senhor é no lar do teu filho, da tua filha, na sua família, no seu trabalho.
na sua saúde, nos seus dias. Obrigado, Senhor. Nós estamos realmente plenos daquilo que o Senhor é e faz. E é com essa plenitude que nós queremos orar ao Senhor, com essa gratidão que não tem tamanho, que é impossível de medir, e dizer ao Senhor que hoje nós quebramos, Senhor, nós quebramos tudo aquilo que nós somos, para ofertar ao Senhor o nosso tudo, como prioridade absoluta do que o Senhor é. O Senhor que é Deus e que quer estar acima de tudo e de todos, para nos dar a vida em plenitude que o Senhor promete, Pai. O Senhor quer que nos preencher das mais maravilhosas delícias deste mundo, mas para isso vem dizer que o Senhor não divide a sua glória, Pai. Deus, receba, Deus, a oferta da tua igreja, uma oferta de gratidão, de reconhecimento da tua grandiosidade, da tua obra maravilhosa feita em nós. Receba o nosso mais precioso perfume, receba a nossa vida, o nosso coração inteiramente dedicado ao Senhor, porque é a Ti que nós viemos adorar aqui. Nós não viemos aqui por motivo nenhum nosso, nós não viemos aqui por causa deste lugar, dessas paredes, nós não viemos aqui por causa de nada, nós viemos aqui porque o Senhor é a razão única da nossa vida, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Receba a nossa mais profunda adoração, receba o nosso melhor, receba o nosso coração, receba aquilo que é invisível aos olhos, que é impossível de ser medido em números, mas que eu sei que agrada ao Teu coração, Senhor. Receba porque nós Te ofertamos e oramos ao Senhor assim, agradecidos, com esse coração, porque oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém.